Todo mundo já ouviu falar em membrana plasmática antes de entrar na faculdade, mas quase sempre ela é apresentada de forma muito superficial e o aluno não entende por que essa estrutura é tão importante. Às vezes aprende uma ou duas funções dessa estrutura. E o resultado disso é que o aluno conhece a estrutura, mas não entende como ela controla o funcionamento da célula. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar a membrana plasmática como ela realmente é, uma estrutura dinâmica que controla tudo que entra e sai da célula, além de diversas outras funções. A ideia aqui, como em todos os outros vídeos do canal, é organizar esse conteúdo na ordem certa, estimulando o aluno a raciocinar e não ficar decorando. Então, depois dessa aula, a membrana vai deixar de ser só, entre aspas, a parede da célula e ela vai passar a fazer um sentido quanto às suas funções. Isso aqui é a base direta para a próxima aula, que vai ser sobre transporte pela membrana. E nós então vamos ver nessa aula sobre a função geral da membrana, o que é o modelo mosaico fluido, o que é a bicamada fosfolipídica e quais são os componentes da membrana e suas funções. Bom, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte: a célula, pensa nisso aqui como uma célula, essas bolinhas aqui, ela está mergulhada num meio que é o líquido extracelular, ou seja, existe um líquido que fica ao redor dessas células, que é chamado de líquido extracelular, como a gente já viu. E dentro dessas células, a gente tem no espaço intracelular o chamado líquido intracelular. E aí, essa membrana plasmática ela acaba atuando como uma fronteira entre o líquido e o leque. E aí, a gente precisa entender que essa membrana plasmática ela não é uma parede fechada que não passa nada, mas ela também não é, por exemplo, sei lá, uma peneira que permite passar qualquer coisa. Ela é uma, como eu posso dizer, uma estrutura que permite a passagem controlada de, às vezes, alguma substância do leque para o leque e de outras substâncias do leque para o leque. Então, a membrana ela não isola a célula, ela regula a comunicação dessa célula com o meio que ela está inserida. Bom, e hoje em dia a gente entende a membrana plasmática pelo chamado modelo mosaico fluido. Ela recebe esse modelo mosaico fluido, né, esse nome de modelo mosaico fluido, por conta que ela parece um mosaico, né? Então aqui nesse exemplo aqui eu vou fazer um desenho representando a membrana plasmática. E nessa membrana plasmática, como a gente vai ver melhor, ela possui diversos componentes. Então ela tem proteínas, ela possui lipídios, possui carboidratos, possui associação, por exemplo, entre proteínas e carboidratos, entre carboidratos e lipídios, enfim. Existem diversas estruturas que estão presentes nessa membrana plasmática, o que confere a ela esse aspecto de fato, ser parecido com um mosaico, né? Como se fosse um painel formado por diversas peças diferentes. E o fluido é por conta que essa membrana plasmática ela não é rígida. Então aqui, membrana plasmática, né? Cortada, claro. A gente tem, por exemplo, uma proteína. Essa proteína ela possui uma certa liberdade, às vezes, para se mover de um lado para o outro. Enfim, ela não tem que necessariamente ficar presa em um ponto específico. Fora que também essa membrana, por não ser rígida, ela confere à célula uma capacidade de mudar sua forma sem se romper com facilidade. Então, digamos que a célula, num determinado momento, está nesse formato, um formato redondinho. Mas, às vezes, por alguma necessidade, ela precisa mudar esse formato e ficar com aspecto mais ou menos igual esse aqui do desenho. Então, a membrana plasmática, por ser fluida, ela consegue ter essa mudança na forma e, igual eu disse, sem se romper com facilidade. Bom, agora é muito importante a gente aprofundar um pouco na estrutura da membrana plasmática, por conta que isso vai ser importante para diversos outros assuntos que nós vamos ver. Então, o que eu quero trazer para vocês agora é o chamado bicamada fosfolipídica. O nome é bem intuitivo, né? Bicamada fosfolipídica. Recebe esse nome por quê? Por conta que a membrana plasmática ela é uma bicamada, ou seja, ela possui duas camadas. E essas duas camadas, cada uma delas é composta de fosfolipídios. Fosfolipídios, como o nome já diz, nada mais são do que lipídios, né? São um tipo de lipídio específico, é um tipo de lipídio específico que ele possui a seguinte forma: possui uma cabeça que é polar, ou seja, quando a gente fala polar, a gente está falando que ela é amiga de substâncias polares, né? Como a água, no caso. E uma parte, né, que são as caudas, que são a parte
apolar. É aquela parte que quando entra em contato com a água, por exemplo, quer ficar longe dela, tudo mais. Ou seja, tem uma certa repulsão pela água. E aí, o que que acontece? Quando a gente tem uma membrana plasmática, fazendo um desenho aqui, a gente precisa lembrar que como ela faz uma fronteira entre o líquido e o leque, tanto no leak quanto no leque, a gente possui água, ou seja, os dois compartimentos possuem água. E aí a forma que a membrana encontrou para ser montada a sua estrutura é a seguinte. Pensa que a gente tem esses fosfolipídios, a cabeça, que é a parte polar, fica em contato com esses, com esses compartimentos, enquanto a parte que é apolar, elas meio que criam um meio interno aqui na membrana plasmática, que é uma região apolar, ou seja, que não vai estar em contato com a água. Então é como se fosse uma forma de proteção, digamos assim. E aí isso aqui é muito importante, porque a gente vai ver que isso aqui está muito relacionado com a questão de, por exemplo, da difusão de substâncias pela membrana, tudo mais. Então, na membrana plasmática, a gente tem essa região mais interna, que é uma região mais apolar, correto? Enquanto as outras partes aqui são as partes que ficam em contato com a água do líquido intracelular e a água do líquido extracelular. E uma coisa que é interessante de notar também é o seguinte: vamos desenhar uma célula. Quando eu faço esse desenho aqui, é um desenho representando a membrana plasmática, mas a gente tem que pensar que tem a bicamada aqui, toda rodeando a célula, certo? E uma coisa que é importante a gente notar, que como a gente tem duas camadas, a gente vai ter uma camada que é uma camada mais interna, ou seja, ela vai ser a camada que está em contato com o líquido intracelular, enquanto a gente vai ter uma camada da membrana plasmática que é mais externa, ou seja, que está em contato com o líquido extracelular. E isso tudo é muito importante, não são somente detalhes da estrutura, porque isso aqui, como a gente vai ver, vai explicar a permeabilidade seletiva da membrana. E aqui começa a lógica de por que que algumas substâncias conseguem passar com facilidade enquanto outras substâncias não. E de novo, a membrana ela não serve para isolar, ela regula a comunicação da célula com o meio que ela está inserido. Bom, agora que a gente construiu uma base legal sobre a membrana plasmática, a gente vai começar a falar sobre os componentes dessa membrana. E o primeiro que eu queria trazer aqui para vocês é o colesterol. Todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento que o colesterol ele está relacionado ali, né? Ele tem uma função na membrana plasmática. E o que que acontece? A célula, né? Só fazendo uma introdução, a célula está num ambiente que a temperatura pode estar constantemente mudando, ou seja, um momento está mais quente, outro momento está mais frio. Isso pode fazer com que haja uma alteração na rigidez da membrana. Então, se a membrana fica, por exemplo, rígida demais ou fluida demais, pode ser que acaba atrapalhando o funcionamento dessa membrana. Então, é aí que entra o tal do colesterol. O colesterol, ele fica na parte apolar, naquela regiãozinha apolar da membrana, e ele serve basicamente para regular essa fluidez. Ele fica encaixado entre os fosfolipídios, e a função principal dele é regular a fluidez, igual eu já disse. Ou seja, quando está em temperaturas às vezes mais altas, ele evita que essa membrana ela acabe ficando fluida demais. Enquanto em temperaturas mais baixas, ele impede o contrário, né? Que essa membrana acaba ficando rígida demais. Então, um resumo mental, assim, para você ter, para na hora de fazer a prova, é que o colesterol, ele é o regulador da fluidez da membrana. Então, vou até anotar. Colesterol é o regulador da fluidez da membrana. E com esse resuminho mental aqui, você não esquece na hora da prova. Outro componente fundamental da membrana plasmática são as proteínas da membrana. Então, para a gente representar essa membrana plasmática, né, para ficar mais fácil de visualizar, eu vou fazer duas linhas aqui representando a bicamada fosfolipídica. Ou seja, essa daqui, aqui a gente está no leque e aqui a gente está no leak. Então essa primeira aqui é a mais externa, né?
a camada mais externa da membrana plasmática, enquanto essa daqui é a camada mais interna. Então, as proteínas elas podem ser classificadas inicialmente de duas formas, como proteínas integrais. As proteínas integrais são aquelas que atravessam toda a membrana plasmática, ou seja, elas passam pelas duas membranas, né? Desculpa, pelas duas camadas da membrana plasmática. E a gente também tem as proteínas periféricas, que são aquelas que passam, que estão presentes, né, em somente uma das duas camadas da membrana. Então, deixa eu anotar aqui para ficar claro. Essas daqui são as proteínas periféricas. E essa daqui, que passa toda a membrana, são as proteínas integrais. Quanto à função, as proteínas da membrana, elas exercem diversas funções. Então, a primeira função memorável que a gente tem disso, dessas proteínas, é o transporte. Ou seja, essas proteínas são aquelas que intermediam a passagem de substâncias do líquido para o leque e do leque para o líquido, certo? Como, por exemplo, às vezes você comer um alimento que possui glicose, né, açúcar, e aí, por meio dessas proteínas, que consegue pegar essa glicose que está no lúmen ali, por exemplo, e mandar para dentro da célula, ou fazer o contrário, certo? Outra função importante dessas proteínas, né, é o de receptor. Ou seja, existem proteínas que elas atuam como receptores. Funciona mais ou menos da seguinte forma. Isso aqui a gente vai ter uma aula específica, mas eu vou desenhar aqui só para já não ficar uma informação jogada. Então pensa que isso aqui é uma proteína que está na membrana plasmática, certo? Aqui é a membrana. O que acontece? Às vezes o corpo envia sinais, que são os chamados hormônios, por exemplo, ou outras substâncias, que vão lá e se ligam nesse receptor, nessa proteína receptora. Essa proteína ela vai entender esse sinal e ela vai mandar esse sinal para dentro da célula e vai desencadear algumas reações que vão levar, por exemplo, a uma resposta da célula, certo? Então, os receptores servem basicamente para isso. Outra função importante é de ancoragem. Isso aqui serve, por exemplo, para manter a célula no local. Às vezes a célula está aqui. Aí, do lado de fora, do lado de dentro, tem o que a gente chama de citoesqueleto, que é aquilo que mantém, é como se fosse a estrutura interna da célula. Então, existem proteínas que conectam a membrana plasmática nesse citoesqueleto, que permite, por exemplo, manter a forma da célula. Outras funções também são enzimática, né? Função enzimática, ou seja, existem proteínas que estão presas na membrana e que podem catalisar alguma reação, né? Acelerar. E por último, mas não menos importante, de reconhecimento celular. Permite que células reconheçam umas às outras. Reconhecimento celular. Então guarda bem isso aqui que eu vou te falar. A bicamada ela cria a barreira, mas quem executa as principais funções específicas são as proteínas. Então sem as proteínas a membrana ela existe, só que ela não funciona da maneira que ela deveria funcionar. E para finalizar o bloco dos componentes da membrana plasmática, a gente também tem o glicocálice. O glicocálice, ele é basicamente umas estruturas que ficam na parte externa da célula, né? Na parte externa da membrana plasmática, que é composta por diversos carboidratos que estão ligados a proteínas, ou também ligados, sei lá, a lipídios, né? Que são as chamadas glicoproteínas e glicolipídios. Então ele fica na parte externa. Então vamos desenhar aqui. Tem, por exemplo, uma proteína aqui ligada a um carboidrato. Tem um lipídio aqui que também está ligada a um carboidrato. Enfim, aí tem diversos desses. E esse é o chamado glicocálice. E ele participa de diversas funções. Então, por exemplo, tem função de reconhecimento celular. Tem função de adesão. Tem função de proteção da célula, dentre diversas outras funções. E por ele estar bem
relacionado com o processo de reconhecimento celular, a gente pode até pensar nele como se ele fosse a identidade da célula, né? O CPF da célula, nele apresentam como se fosse um conjunto de sinais que diferenciam uma célula de outra. E além desse glicocálice, a gente tem o que a gente chama de balsas lipídicas. Balsas também pode ser chamado de raft, que é balsa em inglês. Essas balsas lipídicas, elas são regiões mais organizadas da membrana e são regiões que concentram algumas moléculas que estão envolvidas no processo de sinalização celular. E funciona como se fossem pontos eficientes, né? Pontos que funcionam melhor a comunicação de uma célula com outra ou com outras partes do corpo. Então, essas são as chamadas balsas lipídicas. É um conceito bem simples. E para finalizar a parte teórica dessa aula, a gente vai falar sobre a permeabilidade seletiva. Anteriormente, quando falamos sobre a bicamada de fosfolipídios, eu comentei brevemente que isso está relacionado com a permeabilidade seletiva, que é o que a gente vai ver o que isso quer dizer agora. Então, como o nome já diz, a membrana ela é seletivamente permeável, ou seja, não é qualquer substância que está vindo aqui que consegue simplesmente passar pela membrana, né, entrar na célula, ou o contrário, não é qualquer molécula que simplesmente consegue sair da célula. E existem alguns critérios, né, algumas coisas que estão relacionadas com que influenciam, né, se uma determinada substância vai passar ou não, como por exemplo, tamanho, carga, lipossolubilidade, enfim, dentre diversas outras coisas. E o que eu preciso que vocês entendam aqui é o seguinte, que não é tudo que consegue passar pela membrana. Ela não isola totalmente um compartimento de outro, mas também não permite que simplesmente qualquer coisa consiga transitar entre o líquido e o leque. Agora, essa parte aqui mais específica, mais aprofundada, sobre o que consegue passar, como que passa e tudo mais, a gente vai ver melhor em aulas seguintes sobre transporte através da membrana. E uma coisa que eu preciso que vocês saibam aqui, principalmente para provas, é que você não precisa decorar se você se lembrar das propriedades físicas e químicas da membrana, que, como a gente viu, é bem simples, né? Aquela parte da questão de ter uma parte que é polar, outra parte que é apolar. Isso tudo, compreender isso bem, vai facilitar muito, a não ter que ficar decorando, mas sim usar o raciocínio durante a prova. Bom, e para fechar, vamos fazer um resumo mental aqui para a gente não se perder e recapitular os principais pontos da aula. Então, a primeira coisa, os fosfolipídios eles criam a barreira da membrana plasmática, enquanto o colesterol ele regula a fluidez, podendo aumentar ou diminuir a depender da variação da temperatura. As proteínas elas fazem diversas funções importantes na membrana, como por exemplo, está relacionado com transporte, com ancoragem, com atividades enzimáticas, dentre outras. E também a membrana ela não isola, ela regula a comunicação da célula com o meio. Então, se você conseguiu entender tudo isso, você vai acertar a maioria das questões com bastante facilidade. E agora vamos resolver um flashcard para ver se você captou bem o conteúdo dessa aula. Bom, então vai funcionar da seguinte forma: eu vou ler a pergunta e aí vocês vão pausar o vídeo e tentar responder. Deixa aqui nos comentários a sua resposta para a gente ver se você acertou, se você conseguiu entender o assunto. Então a pergunta é: por que a membrana é chamada de mosaico fluido? A resposta é porque é formada por diferentes componentes organizados como um mosaico e porque esses componentes têm mobilidade, tornando a membrana dinâmica e não rígida. E se você tiver interesse em acessar mais flashcards como esse, né, para ajudar a fixar a matéria e garantir que você vai chegar na prova e não vai esquecer de nada, acesse o primeiro link aqui para você ter acesso a um PDF com diversos flashcards, tanto desse assunto quanto dos diversos outros assuntos dessa playlist que a gente está gravando. E se essa aula te ajudou a organizar esse tema, deixa o like e se inscreve para acompanhar a sequência, né? E na próxima aula a gente vai entrar em transporte pela membrana, e tudo isso que a gente viu começa a ser aplicado de verdade. E se você quiser revisar leque-leque, agora com essa visão funcional que a gente teve nessa aula, tem uma aula específica sobre compartimentos corporais aqui no canal. Eu vou deixar o vídeo aqui na tela para você acessar ele mais facilmente. Então é isso, até a próxima.